Alô, alô. Boa noite. Estamos terminando aqui de ajustar a apresentação. Marcelo, você está online? Alô, Marcelo. Marcelo Costa, nosso apresentador. Cadê você? Boa noite, pessoal. Enquanto o Marcelo termina de preparar e acertar o computador dele, que ele está com um probleminha no áudio, ele já vai entrar aí para... Opa, boa noite. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo. Opa. Deixa eu dar a orientação. Deixa eu só dar a orientação inicial aqui, Marcelo. Opa, tudo bem. Tá. Só para dar a orientação inicial, meu nome é Gustavo, eu vou apresentar o Marcelo aí, é ele que vai conduzir o webinar, e ele vai falar um pouco sobre testes exploratórios aí nesse webinar, que tem uma duração de mais ou menos uns 45 minutos. É importante que vocês deixem, vocês usam a banda larga, né, com o máximo de banda possível. A gente não usa vídeo para não consumir banda, então é só áudio mesmo. E espero que isso possa permitir que todos acompanhem bem. Tá dando interferência porque o Marcelo tá dando eco no som dele, ele vai tirar. Bom, vocês podem mandar perguntas aí pelo chat ao longo da apresentação, que ao final da apresentação, ou durante, se for conveniente, o Marcelo responde, e aí ele vai conduzindo melhor. Essa apresentação ela vai ser gravada, ela está sendo gravada já, e a gente vai publicar tanto a apresentação quanto o vídeo que tem esse áudio aí que vai ser disponibilizado também. A apresentação, ela vale para quem tem a certificação PMP ou alguma certificação do PMI, ela vale um PDU, e aí vocês podem lançar esse crédito lá sem maiores problemas. A gente faz recente, ela vai ser publicada no site da Fato e no YouTube, tá? A gente faz constantemente apresentações e webinars de diversos assuntos, a gente tem cada vez mais explorado assuntos diferentes do que a Fato inicialmente tinha o objetivo de atuar, né? E aí a gente está começando a expandir as nossas áreas de atuação, e aí o Marcelo vai fazer essa apresentação sobre testes exploratórios, que é um trabalho que ele já faz há muito tempo e já conduz muito bem esse trabalho, tem tido resultados muito diferenciados, e isso é muito importante para essa nossa área de desenvolvimento de software, essa questão de teste, e aí o Marcelo vai conduzir bem aí a apresentação com vocês. Só para falar um pouquinho da Fato, né? Nosso objetivo é fazer com que os clientes tenham resultados melhores de projetos. E aí envolve planejar, envolve controlar, envolve gerir melhor os projetos. A gente tem atuado muito na parte de consultoria e de treinamento, tanto na parte de medição, de estimativas, e essa parte de requisitos. Seja a questão de requisitos na hora de defini-lo,
seja na hora de garantir com que esses requisitos estão sendo entregues aos nossos clientes. E aí que entra a questão do teste de software. A gente não dá ênfase nessa questão do teste de software, porque o nosso objetivo é garantir que a gente está entregando para o usuário um sistema que funcione e esteja conforme os requisitos que ele atenda, né? E aí a gente passa por diversos assuntos dentro da Fato, mas eu não vou me estender porque o nosso objetivo aqui é falar mais sobre teste e eu vou deixar que o Marcelo conduza agora. Marcelo, pode dar continuidade e eu vou acompanhando aqui as perguntas aí e conforme for eu te interrompo para poder falar alguma coisa que seja mais importante aí que vale destacar. Boa apresentação, pessoal. Obrigado, Gustavo. Boa noite novamente a todos. Então vamos começar aqui. É um assunto que é discutido, é falado, um pouco no meio acadêmico, no teste exploratório se ouve falar muito no Brasil, mas infelizmente ele não é muito aplicado ainda comercialmente. Né? Apesar dos exemplos que eu vou comentar lá para frente, Microsoft, Google, grandes empresas usarem, várias fábricas de teste fora do Brasil, você vê que usam essa abordagem. A abordagem tem um bom ganho, nem só voltado para ágil, né, que está trabalhando com agilidade, também o Nitro, nem sempre a única situação que eu vou usar é se eu estiver usando uma metodologia ágil. Também encaixa em qualquer situação, né, até na homologação, como o Gustavo mencionou, né, quem tem esse trabalho com a parte de homologação. Então aqui um contraponto em relação ao método clássico de teste, né, que é conhecido o teste baseado em script, em cenários de teste. Né. Então esse tipo de teste, vindo contra o teste exploratório, né, tem uma geração excessiva de casos de teste. Você tem centenas, dependendo do tamanho do sistema, né, até milhares de casos de teste, né, testes longos, né, planejamento de teste levando meses e meses só de planejamento de teste. Então, no fim, você tem um esforço tão grande criando cenários de teste, que no fim a ideia é que, no fim, você acaba vendo que não sobra tanto tempo para testar. Você perde, entre aspas, né, muito tempo planejando e o tempo para testar fica mais curto. Eu já vi projetos que eu participei gigantes, né, que era mais tempo planejando do que depois efetivamente executando, corrigindo os bugs do sistema. E vem o lado do teste exploratório, né? Que ele é referenciado como uma nova abordagem, mas nem tão nova, né? Já vem desde a década de 90, fala sobre isso sem carne. Né? Se olhar, tem artigos no meio acadêmico, desde a década de 90 mesmo, abordando o teste exploratório, 2000, mas que no Brasil não virou realidade. Né? Mas o Microsoft e o Google usam bastante. A gente vai ver até as ferramentas da Microsoft como um exemplo de ferramentas utilizadas para teste exploratório. E não é muito coincidência que o diretor-geral de teste da Microsoft sempre acreditou nessa ideia, que eu tenho até uso ele como referência aqui no material, tem ele como referência no fim dos slides. Ele foi para o Google para liderar a área de teste no Google. Então ele continuou levando essa ideia, acredita fortemente em teste exploratório, tem bastante ganhos. O livro dele é interessantíssimo, sobre as técnicas que ele usa. No fim do livro ele mostra na prática como a Microsoft usa na prática o teste exploratório. Os artigos, tem alguns artigos que eu já li também, como a Microsoft usa o teste exploratório. E em relação ao TDD, na teste ágil, ele tem uma visão, né, como até a Microsoft e o Google usam, como uma terceira fase, né, como a ponta daquela pirâmide. Eu já fiz meus testes unitares, meus testes de API, meus testes de automação de tela, vou partir do meu teste exploratório para fazer um teste fim a fim dentro do sistema, dentro do meu ambiente. Então, a definição rápida dele, né, na década de 1983, o que ele enfatiza para o exploratório é a liberdade pessoal. Né? O testador, ele analisa e ele vê exatamente qual o melhor caminho para ele testar. Né? Ele vai durante os testes, ele faz uma análise, volta, vê um outro caminho. Então, eu estou vendo ali uma tela e vejo que aquela tela está ficando muito lenta.
Depois que eu entrei 10 valores, começou a ficar muito lento. Então, vou trabalhar, vou investigar esse problema, né, de lentidão. Às vezes nem era a função da minha sessão de teste exploratório, mas eu comecei a testar e vi que, aprendendo com o meu teste, eu vi que naquele momento eu vou começar a fazer um teste de carga, forçar alguns eventos, porque a minha tela está se comportando meio estranha, por exemplo, em relação ao desempenho. E o que é o ponto-chave do teste exploratório? 2 pontos-chave. Estímulo do compromisso cognitivo do testador. A gente vai ver ali para frente o contraponto com ad hoc. Ele é muito confundido, né? Você começa a falar, às vezes, em pós-graduação nas empresas, e as pessoas começam a imaginar o teste ad hoc, né? Mas ele é bem diferente, né? Como a gente vai ver, porque ele atua nesse compromisso cognitivo. O testador interagindo com a aplicação e vendo, aprendendo de como ele pode testar os problemas que a aplicação pode apresentar, e que no ad hoc ele testa aleatoriamente, não consegue ter retorno nenhum, não consegue fazer análise específica dos problemas que ele está encontrando. E tem um ponto da gerência de tempo, que não é muito fácil no exploratório. Eu tiro 1 hora para analisar uma tela, 1 hora para fazer um tour em todas as telas do sistema, 1 hora só para fazer análise de uma carga de arquivos. Ou, como eu já trabalhei bastante, eu tiro 1 hora para testar uma regra de negócio. Eu pego um conjunto de 5 regras de negócio e vou testar aquelas 5 regras de negócio dentro do tempo. Então tem que ter uma maturidade para gerenciar o tempo. Naquela hora eu tentar conseguir testar todas aquelas regras de negócio. Mas que são realmente os testes exploratórios? É uma técnica para eu projetar e executar testes melhores. Eu consigo ter essa liberdade, conseguir evoluir melhor no meu teste, que está preso no script, está preso lá, eu tenho que executar o passo 1, 2, 3 e 4, inserir esses valores. Então eu consegui executar, ter uma dinâmica melhor durante a execução do meu teste. Então eu aprendo que aquela minha tela, aqueles valores estão dando problema, então eu começo a caminhar em ser valores parecidos e vou executando, aprendendo e vendo por onde caminham meus testes. E é que essa adaptação, às vezes eu tenho 5 regras de negócio, mas eu vejo que uma regra está me gerando valores estranhos. A pontuação, o ponto flutuante não está gerando valores como eu esperava. Então eu vou bater mais em cima dessa regra de negócio. Então eu vou executando e vejo os meus problemas como fosse on the fly. Né? Dinamicamente eu vejo quais problemas que eu tenho na execução do meu teste. E o que ele representa, né, o teste exploratório é mais uma técnica mesmo, né, de aplicação de teste. Ele não tem muito a ver com planejamento de teste, né? Se eu pensar com verificação e validação do CMMI, ele não tem muito essa ideia, né, de configuração, de montar plano de teste, também de entrar nessa parte de aplicações de segurança, as ferramentas utilizadas para teste em geral. Então ele é mais uma técnica específica, né, a ser aplicada durante os testes. E quais vantagens? Não são poucas. Encoraja a criatividade, eu fazer análise, né, melhor, tem intuição, né, facilita muito um testador sênior, uma ferramenta muito importante para quem é testador sênior, conhece bastante as heurísticas de teste, conhece como testar, conhece bastante aquela aplicação, tem a criatividade de saber exatamente como os programadores normalmente têm erro no sistema, né? Então a criatividade de tentar chegar em valores que eu sei que possam gerar erros. Então tudo isso é uma vantagem, né? Aumenta a chance de encontrar bugs, eu não fico preso no script, naquele roteiro congelado. Então eu tenho essa dinâmica que numa tela eu posso inserir valores que vão me orientando aonde eu posso encontrar mais bugs, né? Tentando fazer como se fosse uma investigação e chegar num ponto que eu encontre um bug, né? Eu sou livre para testar novas áreas, é a dinâmica dele, né? A ideia dele, isso que é o nome de explorar, né? Eu exploro novas áreas, eu posso explorar o meu sistema da forma na hora que eu achar o ideal, até deturpando um pouco a sessão que eu esperava, para eu conseguir localizar aquele bug, né? Encontrar bugs de forma mais rápida. Ele também é útil, por isso que ele é muito associado a quando não tem a documentação, quando o sistema é tão ágil, tem poucas histórias descritas, então eu posso me basear no modelo. Pego um diagrama de estados e testo em cima do diagrama de estados, né? Eu faço uma engenharia reversa, um diagrama de classe, desenho um diagrama de estado, um diagrama de sequência, e vou testar uma sequência ali de um diagrama, testar um cenário que o meu diagrama de sequência me apresenta no sistema. E claro que é mais divertido que o teste baseado em script,
sendo um testador sênior, ele não fica preso. Né? Eu tenho experiência de 10 anos testando aquele sistema, e o testador fica preso a um script que não deixa ele ter essa dinâmica toda em relação ao sistema. Agora, quais as desvantagens? Como toda técnica, nem tudo são vantagens. Depende da habilidade do testador, um pouco da experiência dele, saber o que gera normalmente bugs, qual é o histórico que gera o histórico de bugs de sistema, de bugs de integração, de conhecer quais problemas dão em integração de arquivos, de XML, o conhecimento de domínio. Se eu não tenho uma documentação, não tenho um caso de teste detalhado, nos cenários de script, eu tenho que conhecer o domínio, saber as regras de negócio. Às vezes é um ponto, o teste exploratório, como não tem tão detalhado a documentação, os cenários, eu tenho que conhecer o domínio dele. Né? O domínio do sistema, quais são as regras, validar exatamente quais são as regras do sistema. Eu posso entrar numa redundância com teste baseado em script. Eu tenho aquele roteiro para testar uma tela, inserindo 20 valores diferentes. Eu posso entrar no teste exploratório, como se desmartelar no mesmo lugar, testar o mesmo teste, que os testes baseados em script, colocar os mesmos valores ou valores parecidos. Então, eu tenho o problema do testador sem conhecimento do domínio. Eu não conheço, o testador é muito novo, chegou agora na empresa, eu faço uma sessão, testo essa tela com essa regra de negócio, ou com esse diagrama de estado, e ele não conhece o domínio, vai fazer um teste, às vezes, muito pobre, um teste muito superficial. Então, ele tem esse contraponto se eu tiver um testador sem muita experiência naquele sistema, sem conhecer as regras, sem um passo a passo, talvez ele fique perdido durante a execução dos cenários. E a diferença que eu gosto, né, desse slide, falar em pós, nos clientes, é bem a diferença. Né? O ad hoc para o exploratório não pode confundir os conceitos. O ad hoc, o que é, na grosso modo, é a pessoa sentada, nunca viu o sistema, não olhou uma regra de negócio e começar a inserir valores. Né? Os valores e começa a colocar valores que não forçam, não estressam o sistema. Então, um teste, né? Quem trabalha com teste, se eu não estiver estressando o sistema, colocar valores parecidos que o programador fez, ou que ele fez no teste unitário, no TDD, eu vou continuar enxugando gelo. Né? Então, o ad hoc tem essa visão, ele é meio aleatória, não tem regra de negócio, não tenho script, não tenho nada, vou sentar e ficar martelando o teclado, ficar batendo lá e colocando qualquer valor no sistema. Ele é caótico, não tem organização, não sei quando ele termina, não sei quando ele começa, né, mais ou menos, vou testando. Ele é incontrolável, não tenho roteiro, não sigo, descuidado. Então não tenho muito cuidado, vou colocando valores, não penso nas técnicas de teste. E é perdido, né? Eu testo uma tela um pouco aqui, testo um pouco ali, testo ali mais outra tela, acho que tá bom. Né? Um ponto aqui a gente até batalha muito, eu e o Gustavo, né, nas fases de homologação das empresas, né? O teste é homologação de software. A gente até fez uma apresentação sobre aceite, tem lá no YouTube. Ainda é muito ad hoc, né? Não é nem exploratório, nem baseado em script, nada. As empresas, até hoje em dia, em pleno 2016, nós trabalhamos muito com teste ad hoc, né? O teste de aceitação. O fornecedor devolve um software e o cliente vai lá e faz um teste ad hoc. Põe meia dúzia de valores para dar certo e está aceito o sistema. E o exploratório é uma outra visão, né? É orientado ao pensamento, aquele forçar a cognição do testador. Ele pensar no que tem erro, no que pode não estar erro, focado numa história do usuário. Posso focar num caso de uso também. O teste exploratório não é orientado à agilidade. Eu posso ter um caso de uso e focar. Minha sessão agora é testar esses casos de uso, testar esse caso de uso, todas as extensões e todas as inclusões que estão em volta dele. Ele é disciplinado, eu tenho sessões, ele não é descuidado, descontrolado. Eu planejo minhas sessões de teste exploratório. Eu tenho 10 sessões, tenho 50 regras de negócio, tenho 10 casos de uso. Então ele tem uma disciplina. Ele tenta ser apurado, eu focar nessas regras de negócio, nesse modelo, nesse diagrama de casos de uso, no diagrama de estado, no diagrama de sequência, e tenho a sensação de missão cumprida. Fiz todas as sessões, fiz sessões só para analisar a interface, fiz uma sessão como fosse teste de regressão. Então, finalizei meus testes. Né? Tem a missão que eu rodei o sistema inteiro. Né? Fiz a execução do sistema inteiro e não fiquei perdido no caminho como no ad hoc.
Um ponto, né? Como funciona efetivamente o teste exploratório? Eu planejo as sessões, eu tento fazer um planejamento, vou ter 20 sessões. Eu tenho um diagrama de estado, tem 10 casos de uso, eu quero testar 1 hora cada sessão de caso para testar um caso de uso. Então, eu defino todas as sessões que eu tenho de casos de uso, eu posso montar um gráfico caso-efeito. Eu vi umas empresas de fábrica de teste de software nos Estados Unidos, são todas baseadas em gráfico causa-efeito. Então, eles montam um teste exploratório, vou caminhar nesse meu gráfico inteiro, todas as causas, e para encontrar aquele efeito. Eu já trabalhei assim também com teste exploratório, eu montava um gráfico causa-efeito, derivava minhas sessões de teste exploratório, e cada sessão eu tentava caminhar, fazer um caminho no gráfico. Então, tentar chegar no resultado e ver se o sistema me apresentava o resultado esperado. Eu executo o teste exploratório, depois de planejar as sessões e analiso, né? Começo a analisar se tem alguma regra de negócio que eu tenho que testar novamente, ou quero fazer um tour a mais, fazer tours que a gente vai ver só para analisar a interface do sistema, analisar a troca de arquivos, analisar a integração entre os sistemas. Então, posso ver se eu preciso mais testes, mais sessões para realmente ter uma garantia de que o meu sistema tem um nível aceitável de qualidade. Então, executando os testes exploratórios, eu tenho que ter um foco, então determinar um objetivo, né, para ser sua missão, porque ele não é ad hoc. Então, tem que ter um foco. Eu tenho uma história do usuário que eu acabei de terminar. Eu tenho os cenários, tem 2 casos de uso, eu quero testar a integração entre os cenários daqueles casos de uso. Eu quero testar a integração entre um diagrama de estado. Eu tenho um cliente que é cadastrado, ele está em processo de compra, venda,
Boa noite, pessoal. Marcelo teve um pequeno problema. O Windows 10 resolveu instalar. Eu não sei o que ele apertou lá. E aí, o computador dele simplesmente está reiniciando e atrapalhou toda a programação. Parece piada. Mas esse Windows 10 aí está derrubando muita gente. Vamos aguardar alguns minutos aí. Do que vocês já viram até agora, eu não vi, porque tem muita gente comentando aí, colocando aí os comentários e tudo mais. O que vocês têm de questionamento aí para já deixar para o Marcelo, para a gente, na hora que ele voltar, a gente reativar isso daí. Coloquem suas perguntas aí para a gente conversar. Pior que o Marcelo, é engraçado que ele pegou uma ferramenta da Microsoft, uma ferramenta recente da Microsoft para fazer testes exploratórios. Ele ia mostrar isso daí para vocês. Essa ferramenta é uma ferramenta, ela, até certo ponto ela é aberta, né? Então ela não está, vamos dizer, é um freeware, né? Open source, diz a Microsoft, e está disponível para download. Ele ia fazer uma apresentação para vocês. Vamos ver se ele consegue retomar isso daí. Eu particularmente ainda estou enfrentando aí problema aí com o Windows 10 aí, só para deixar um comentário, porque quando vieram as mensagens para mim, eu fui atualizando e tudo mais, e agora o meu computador está uma carroça. E aí estamos apanhando aí para voltar com o Windows 10 estável, né? Então ele não permite você configurar a hora que você quer atualizar. A apresentação, Sandra, ela tem 45 minutos, então ainda era esperado aí mais uma meia hora aí de apresentação, mais ou menos. Que aí vocês pararam aí por volta dos 25 minutos. Então mostrar a ferramenta é algo diferente. Marcelo mandou uma mensagem aqui avisando que o computador dele está ligando, está inicializando. Então vamos ver se se o Windows aí salva a gente aí nessa última hora. Gustavo faz uma pergunta aqui, os testes que vocês depende da metodologia, Scrum, Hoop? Não. Não tem nenhuma dependência aí de metodologia, não. Independente da metodologia, é possível fazer um plano de teste e aí desenvolver esse conjunto de testes aí exploratórios aí dentro dos requisitos, independente da metodologia utilizada. É importante só fazer um bom planejamento aí porque no desenvolvimento iterativo incremental ou nessas metodologias ágeis, os requisitos vão surgindo e a complexidade de uma funcionalidade vai crescendo ao longo do tempo, né, ao longo das sprints. E aí tem que tomar um cuidado nesse planejamento, em como conduzir esse planejamento aí para, na hora que você tiver uma funcionalidade mais completa, isso não esteja furado, né? Então tem que tomar um certo cuidado. O Vitor pergunta aí onde vai ser disponibilizado. A gente tem um canal no YouTube, um canal da Fato no YouTube. Depois a gente vai mandar um e-mail para todo mundo informando sobre essa disponibilização da ferramenta, da apresentação, do vídeo e tudo mais. E aí vocês vão receber um comunicado onde é que isso vai estar disponível para vocês. Essa questão da cobertura dos testes, né, para garantir a qualidade da entrega aí que o Carlos Eduardo pergunta, o Marcelo vai abordar isso um pouco mais na frente e aí eu deixo que ele comente isso daí. Mas isso vai ser falado um pouco mais lá na frente.
Não, a ideia, a Sandra pergunta aqui se os testes exploratórios seriam testes não planejados, né? Que você não para analisar como realizar esses testes aí. Não, eles têm que ser muito bem planejados. Então, tem que ter muita, vamos dizer, a pessoa tem que ter uma experiência para fazer um bom plano de teste e, e dentro do que ele tem de requisitos, saber explorar quais são as regras envolvidas para poder justamente fazer uma avaliação se a solução está apresentando os resultados satisfatórios e se nas condições inaceitáveis ele também apresenta um comportamento aceitável. Então, fazer teste não é ver se dá certo, né? Isso é um erro muito comum aí das pessoas que fazem o teste é tentar para ver se dá certo. Fazer teste não, fazer teste é justamente procurar defeito. Então, os testadores são os farejadores de defeito. E aí a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso aí de maneira, vamos dizer, o que o Rafael falou aqui, de maneira ad hoc, né? Então, de maneira, vamos dizer, sem um planejamento adequado, né? Deixa eu ver se o Marcelo aqui, como é que ele está. Deixa eu ver se ele está reativando aqui. Sobre turmas aí que o Marcelo Mendes aí me pergunta também, a gente tem uma turma prevista em Brasília a partir do dia 18 e a gente deve ter uma outra, não sei se isso ainda cabe ainda inscrições. Tem uma agora no dia 15 no Rio e uma dia 18 em Brasília. Eu não sei como é que está a questão de vagas aí nesses cursos, mas é bem provável que a gente tenha alguma coisa em junho ou maio. O Marcelo ainda está vendo a agenda dele para as próximas turmas para justamente atender a demanda aí, que a demanda tem sido um pouco mais alta nessa área de teste. Marcelo está tentando voltar aí. Vamos ver se ele consegue o áudio dele reativar. Ele não conectou ainda. Estamos aqui na expectativa. Torcer para o Marcelo reativar aí, sim. E tentar acelerar um pouco para não perder tanto aí do webinar aí, senão a gente vai ter que adiar. Patrícia, a gente está tentando dar continuidade aí para o Marcelo tentar conectar. O Windows 10 passou a rasteira na gente. Acho mais uns 2 minutinhos aí, o Marcelo está ativo de novo. Ele está falando aqui comigo. Pior que o celular dele é Windows também, estou preocupado. Daqui a pouco o celular dele bicha também, resolve atualizar e ferra tudo.
Não é só para reiniciar não, Emerson. Isso aí é porque está instalando mesmo o Windows 10. Ele foi atualizando, e aí pegou e derrubou ele e forçou a instalação. Gustavo pergunta aí se tem algum grupo aí para troca de ideias, WhatsApp, Telegram, alguma coisa assim. A ferramenta que a gente ainda mantém ainda são os grupos aí de comunicação, seja no Google, seja no Yahoo, para troca de informações. O WhatsApp, Telegram, Viber, essas coisas, é muito útil para troca de informação mais rápida, né? Não dá para ter uma exploração maior de texto e tudo mais, e sem contar que a informação se perde ao longo do tempo. É melhor que a gente guarde algumas informações aí das threads e tudo mais. Claro, a gente vai mandar esses grupos sim, Gustavo. Deixa eu tentar falar com o Marcelo aqui de novo. Enquanto isso, vai no banheiro, vai beber uma água, pessoal. Fica tranquilo. Tô falando com o Marcelo aqui, gente. Só um segundo. Deixa eu só fazer uma enquete aí, pessoal. Se o Marcelo não conseguir ativar em mais alguns minutos aí, vocês preferem que a gente adie para a próxima terça-feira ou para amanhã?
Bom, pela votação aí, está dando amanhã como sendo o dia mais adequado para a gente conduzir outro. Na terça-feira que vem, Denise, tem previsto um outro webinar também, que aí seria o caso da gente também adiar. Diz o Marcelo que voltou aqui. Ele só não entrou ainda no canal. Vamos ver se o Marcelo consegue ativar. Criança, né, Rodrigo? Gustavo, é uma coisa tão inesperada que eu acho que cai na situação dos testes impossíveis, que você nunca vai fazer. Tem teste que não cabe. Já aconteceu comigo de estar numa conferência o Windows reiniciar também. Já estava no Windows 10, como não consigo gerenciar quando que ele instala as atualizações e quando que ele vai reiniciar, tem hora que ele derruba. O Marcelo voltou aí. Tá vivo, Marcelo? Tô sim, cara. Manda continuidade. Gustavo. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então. Estão ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O áudio tá bom. Vou desligar o meu áudio aqui, senão dá eco. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom. Mete o barulho aí. Então, voltando dessa tentativa de instalação do Windows 10 aqui do nada. Então, depois do foco, tem a fase da análise. Então, melhorou o áudio? Estão ouvindo bem ou ainda tá ruim? Tá melhor? Então, durante o foco, você tem a fase da análise. Então, você está testando um foco em cima de uma regra e faz essa análise que aí eu complemento do teste exploratório em relação ao teste automatizado. Eu faço análise que normalmente o teste automatizado não consegue realizar. Então, por exemplo, vê que um valor está deslocado no relatório, um disco entrou em operação quando não estava mais necessário, um campo ficou editável num formulário que devia estar somente leitura. E agora?
Então, a ideia, não, a sessão de teste exploratório, ele tem a ideia de cada sessão. Não ficar muito demorado, senão não consegue testar toda a aplicação e ficar, né, ter aquele foco, fazer análise e durante aquela 1 ou 2 horas testar a regra de negócio, um diagrama de estado, alguma coisa assim, não, depende do foco que você decidiu em relação à regra de negócio. Um ponto, né, que tem todas as ferramentas é a anotação. Então, vou testando uma tela e vou anotando os problemas que eu encontrei, vou criando bugs da aplicação. Então, nessa hora, eu posso usar uma ferramenta para gravar o vídeo, como Camtasia. Posso usar alguma aplicação que me ajude a depois repassar o que aconteceu durante o teste exploratório. Então, se você olhar o que o Microsoft Test Manager faz e tudo mais, você pode ativar a gravação e até a gravação de voz, né? Gravação das ações na tela e você falando o que está executando. E no meio do caminho você pode criar os bugs, criar anotações, hoje estão meio estranho, resolvi testar mais essa funcionalidade, resolvi testar melhor uma outra regra de negócio. Então, eu posso anotar para saber exatamente o que eu logar o que eu executei durante o teste exploratório. E uma coisa importante que traz o teste exploratório são as heurísticas de teste. Por isso que algumas vezes se comenta o teste exploratório é melhor executar por testadores sênior. Então eu conheci algumas heurísticas que me ajudam a orientar o teste. Então vou fazer um teste de verificação de perfil. Então testar um perfil que não tem acesso a nada, acesso a algumas funcionalidades, todas as funcionalidades. Então, um por um cara que não tem acesso nenhum não pode fazer nada no sistema. Algum eu vou testar se o que eu marquei que ele pode fazer e o que ele não pode é bloqueado. Com as permissões todas, ele consegue execuções no sistema. Tem limite em arquivos e campos. Eu puxar um arquivo com 0 registro, com 1 milhão de registros, com metade dos campos necessários, com todos os campos necessários. Posição de edição, né? Editar um texto no início, no meio, no fim. Tem arquivos com 0 registro, com 1, com vários. Né? Só realizar CRUDs também para cada entidade. Né? Então, minha origem é que eu vou fazer um CRUD, pegar cada registro, cadastrar um registro numa tela, deletar, atualizar, fazer isso para todos os elementos do meu, né? Todos das entidades, meu modelo entidade de relacionamento. Fazer injeção de comandos, né? Colocar comandos com apóstrofo, comandos com barra para ver como o sistema se comporta, ele consegue interpretar um barra, interpretar ou colocar um /0, um asterisco. Então, alguns exemplos de testes exploratórios, né? De tools. Né? Então, posso ter uma sessão baseada em alguma regra de negócio, ou eu posso fazer alguns tools. Alguns desses tools estão no livro do diretor do Google, né? Do James, que definiu essas estratégias, né? Que é o que trabalha mais com o teste exploratório e implanta realmente nas empresas o teste exploratório. Então, posso ter um tool baseado no histórico. Eu conheço os bugs em produção, conheço os bugs de homologação, e eu vou testar o meu sistema com base nesses bugs. Né? Não conheço regras de negócio, mas eu sei os bugs onde estão localizados no sistema. Então, posso fazer sessões para bugs em determinada tela, ou para validar bugs críticos do sistema. Baseado em um modelo, posso ter um diagrama de atividade, um diagrama de sequência, um diagrama de estados, também é bem comum. Vou pegar esse diagrama de estados de um livro na biblioteca, para ver todos os estados que ele passa dentro daquele livro. Posso ter um diagrama de estados, eu tenho integração com serviços, então eu vou passar por cada estado do sistema e ver se eu tenho essa chamada aos serviços corretos. Baseado numa especificação funcional. Tem os casos de uso, vou pegar os casos de uso e fazer um tool. 1 hora para cada caso, 1 hora para cada
para jogo de casos de uso, ou tem a história do usuário. Eu tenho regras de negócio, ou testar uma regra de negócio, uma história do usuário para cada hora. Então tem outros tools que são utilizados no Google e na Microsoft. Então o Intellectual Tool, tentar estressar o sistema, colocar valores que fossem, né? Quem faz teste baseado em limites conhece bastante. Colocar valores que no limite do sistema, valores muito grandes, datas muito erradas, datas negativas, estressar e ver como o meu sistema se FedEx Tool, né, para testar a integração de serviços, chamada serviços do sistema. Então, como os pacotes, né, então ele faz metáfora, né, FedEx, né, como eu vi um pacote com outro sistema, como ele responde na chamada de serviço. Esse Supermodel Tool, eu posso pegar e tirar uma hora só para fazer análise bem detalhada da interface gráfica, de usabilidade, se estão todos os combos funcionando, com todos os campos certos, todas as fontes, layout do sistema. O sabotador, né? Posso pegar arquivos nulo, tem a integração de arquivo, envia um arquivo nulo, ou envia um arquivo só com registro, só com cabeçalho. Esse back-end, então, se for seleções do sistema, então, executar uma ação que nunca é raramente executada. Então, eu nunca tenho um cliente no Acre, eu vou cadastrar um cliente no Acre, fazer uma venda para o Acre que eu nunca faço, e vejo como o sistema se comporta. Né? Tentar por exceções que o sistema raramente executa, acho que para mim pode ser importante executar. Então, o Mixed Destination Tool, então posso ter operações comuns com operações incomuns do sistema. Outro exemplo do Tool Guidebook Tool. Então, realizar um passo a passo, como fosse pegar o menu, o manual do sistema, executar o manual do sistema e pela tela ver como ele se comporta. O Garbage Collector, como fosse fazer um teste exploratório. Então, pegar um teste de regressão e item por item do sistema para ver como ele funciona. O Bad Neighborhood, então, pegar os bugs mais comuns desse sistema. Eu conheço os bugs do sistema, trabalho com ele há muito tempo, vou fazer testes só para ver como ele se comporta, se resolve todos os bugs, ou se não aparece nenhum bug que sempre é comum aparecer. Esse é o Learning Business Tool. Então, executar funcionalidades que o usuário faz, são relatórios, mas que quase nunca são testados. O Rainout Tool, então estressar mais com relações distribuídas do sistema. O compulsivo, então fazer testes compulsivos, mandar 1000 arquivos, entrar numa tela 1000 vezes, mandar 1000 arquivos, ver como o sistema se comporta, como fosse um teste de estresse em cima do sistema. Então, aqui exemplos de ferramentas. Até eu comentei antes, uma que eu uso, né, que eu estou implantando em um cliente, é o Test Manager, que vem a partir da versão do Visual Studio Professional. Test Professional é a Enterprise. Então, ele tem o básico do teste exploratório. Você define uma seção, eu vou começar, coloco o meu sistema aqui do lado, e defino, eu vou executando as sessões do meu, navegando pelo sistema, executando teste em cima de uma determinada sessão. Posso definir que o meu teste vai ser em cima do work item, definir uma tarefa de teste exploratório, definir as sessões de teste exploratório e vou executar essas sessões. No meio do caminho eu criei bug, posso chegar aqui, create bug. No fim, criei um bug e quero simular aquele caso de teste que eu estava executando. Então, o teste manager fica acompanhando todos os passos que você fez no sistema. Então, no fim, quando eu tenho um bug, quero gerar o caso de teste para eu conseguir reproduzir aquele bug que eu gerei. Então, no Create Test Case, ele vai gerar todos os passos do teste que eu executei para chegar naquele bug. Então, cria o bug, cria um caso de teste e já associa esse caso de teste
pode ser associado a esse bug que eu criei dentro do teste case, dentro do meu teste exploratório. Posso adicionar screenshot. Então, fiz meu bug e posso criar uma tela, gravar a tela que eu estava executando. E fora outro ponto, né? Aquele mostra está gravando, eu posso habilitar dentro do Test Manager a gravação de voz e de screen. Então, tudo que eu estou fazendo, além dele gerar o passo a passo do teste case, ele vai gravando e grava a voz se eu quiser mostrar o que eu estou fazendo, falar exatamente o que eu estou fazendo. E aqui no fim eu termino meu teste, né? Fiz uma sessão, gravo aquela sessão e consigo Não, você pode gerar, né? Eu gero aquele passo a passo do teste, né? Fiz então no 20º passo, eu cheguei um bug, eu encontrei um bug no sistema. Ele vai lá, ele gera nesse teste case, o teste manager gera esses 20 passos que eu executei. O que eu posso fazer depois, ele tem uma outra funcionalidade, o teste manager, que é automatizar meu teste manual. Então eu posso dar esses 20 passos, entrar para ele fazer a automação desse teste manual. Mas aí é uma outra história, né? Nessa automação do teste manual, eu vou executar passo a passo e vou dizer que está ok. Então tem que voltar passo a passo e dizer que está ok. Quando eu executar passo a passo, ele consegue virar um teste automatizado. Então antes ele não vira automatizado automaticamente, ele vai ter aquele espaço e vai depois executar aquele espaço e mostrando o que significa cada passo dentro do sistema. Isso ficou muito claro, né? Era melhor até mostrar como ele faz, né? Ele gera os 20 passos, vira um teste manual. Depois desse teste manual, eu quero gerar um teste automatizado a partir desse teste manual. Então, o primeiro passo, executa no sistema, ele aprende o que é o primeiro passo. O segundo passo, eu executo no sistema e mostro para ele o que significa o segundo passo. Então aí sim, ele vira um teste automatizado que eu consigo rodar ele novamente automatizado. Então ele consegue ter um passo aí intermediário que é transformar em automatizado. Eu tenho que ensinar, né? O teste mesmo eu tenho que ensinar para ele aquele passo manual o que significa dentro do sistema. E a outra ferramenta, o teste manager é pago, né? Então ele vem no teste professional. E a Microsoft lançou agora, no fim de março, lançou esse plugin, que por ironia ele é instalado por enquanto no Chrome. Eles já estão preparando esse plugin para ser instalado no Edge a curto prazo. Então aqui tem um link, né? Você faz exatamente, na versão, ele tem duas versões, a versão Free Edition, né? Versão como fosse open source, e ele tem a versão que você tem que pagar o Visual Studio Online, o VSO. Ele está free por enquanto na versão preview, mas já vamos cobrar. Só que a versão open source já permite você criar uma sessão, você fazer as anotações daquela sessão, tirar imagens daquela sessão aqui, né, um screenshot da sessão, gerar bugs daquela sessão, gerar, né, o passo a passo que você fez, e vou executando o meu sistema dentro do Chrome, e ele vai aqui aprendendo o que eu estou fazendo nesse open source. No fim, quando eu termino o teste, ele gera um resumo do que foi meu teste, os bugs que eu criei, as adaptações que eu fiz, e eu posso, esse bug, se eu quiser depois, eu posso integrar e gerar aquele bug no Visual Studio Online. Então ele é uma versão, a Microsoft tem um blog, né? Eu posso até passar para vocês. Eles publicaram no blog dele as diretivas que ele tem para teste. Uma das diretivas principais dele agora é levar o teste exploratório para a web. Né? Então usar o teste exploratório para a web. Então ele deixar essa versão open source. E tem a versão paga que é muito mais completa. A versão paga com o Visual Studio Online é melhor até a versão dentro do Test Manager. Então a diretiva dele é tirar o Test Manager e começar a fazer a versão toda online, né? Deixar o teste exploratório todo online, no Visual Studio Online, ou se você tiver no próprio Test Manager.
Então ele gera essa tela, ou já gera os bugs, né? Caso a gente tiver no Visual Studio Online. A tela que também tem uma versão por Explorer. Até respondendo aqui do Rafael Duarte, não, o Test Manager não é free, né? Ele é bem longe de ser free. Né? O Devs, o Test Manager é uma licença de uns R$10.000, né? do Visual Studio Test Professional. Que aí vem com o Test Manager, que o Test Manager faz o teste manual, forma o teste manual em teste automatizado. Agora, em relação a instalar no Chrome o WebDriver, né? O WebDriver do Firefox é o Selenium, é uma coisa totalmente diferente. Né? O Selenium é para gravar os teus passos da automação de teste. Esse daqui é só a sessão de teste exploratório. Ele vai e acompanha a sua gravação de teste exploratório. Mas ele não grava a sequência que você está fazendo. Só na versão do Visual Studio Online. Essa versão é só é mais para você acompanhar, anotar, se quiser fazer um screen da tela, se quiser criar um bug, como tem aqui no exemplo, criar um bug, detalhar aquele bug com um screenshot, deixa até integrar com o Visual Studio Online, mas para ele ser completo, com a gravação de tela, tudo, você tem que ter a licença do Visual Studio Online. Não, isso como eu falei, é uma ironia, né? Acho que a Microsoft, como está com Edge ainda caminhando, eles lançaram ainda só para o Chrome. Então, esse plugin do teste exploratório ainda está só para o Chrome. Falar que próximo eles estão lançando por Edge, né? Lançando esse Chrome. Eu vou passar aqui o blog depois, achar aqui o endereço que eles falam das diretivas que ele tem a curto prazo. Como é que fala? Em relação até o teste exploratório. Então tem aqui bibliografia. Esse blog aqui, o da Microsoft, aqui é o endereço para o tutorial que eles têm. Né? Inclusive integra até com o mobile. Né? Eles têm uma integração com o Perfecto Mobile, você tem que ter uma conta na nuvem, né, no cloud do Perfecto Mobile, e deixa você fazer o teste exploratório também em dispositivos móveis. Né? Tá, nesse blog aqui está explicando como ele faz. E aqui o livro, né, do James Whittaker. Então é muito bom esse livro, esse teste exploratório. Ele fala esses tools que eu expliquei, fala as técnicas, mostra exemplos de como ele testava na Microsoft, como ele testava o Dynamics para executar o teste exploratório. Esse livro também, How to Bake Software, é um livro bom de heurísticas de teste. Ele é um pouco antigo, mas ele tem bastante heurísticas, né, de como testar campos nulos, né, você testar limite, testar sequência de arquivos. Então, heurísticas que você tem que ter em mente quando estiver executando testes exploratórios. As diretivas dele, ele se adequa bem com testadores experientes, né, que tem essas heurísticas, conhece um sistema, conhece as heurísticas, você consegue explorar bastante o sistema, consegue ter sucesso executando o teste exploratório. Então, só para finalizar, em relação ao processo, onde eu uso o teste exploratório? Se olhar naquela pirâmide que se mostra em teste ágil, o que faz, né, a Microsoft e o Google? Faz o teste de API, né, o teste de TDD, o teste unitário, teste de componente, teste de API, teste de automação de tela, com Selenium, né, com as ferramentas, seja Selenium, CodeWise, teste complete, os testes da Rational, da IBM. E o que faz o gerente de produtos, né, numa Microsoft e no Google, eles testam um teste exploratório. Né? Então, eles fazem determinados tools de estresse, como aquele que eu falei, Rainout. Então, eles usam somente o gerente da Microsoft, usam para fazer teste exploratório, para fazer análise de integrações, né? Algumas análises que o fórum, né, a análise do ser humano consegue fazer muito melhor, ter um alcance melhor do que uma automação de tela. Então, muitos testes fim a fim nessas empresas são realizados, né, com teste exploratório. A gente sabe que a integração, a gente consegue testar API, REST, mas uma integração fim a fim entre 3, 4 sistemas é muito complexo fazer com teste com automação. Então, o teste exploratório entra muito bem, se encaixa muito bem com o teste de produto. O gerente de produto fazer essa análise
do produto, fazer essas idades dentro do produto. Então a gente fecha aqui, né, fica aberto a perguntas, né, sobre o assunto. Gustavo? Tentando ligar. Tá vendo? Sim. São um ponto importante, né? Bem frisado pelo Carlos. Né? Como medir a qualidade, né? As métricas, realmente tem muitas métricas para qualidade, mas a ideia é você associar os bugs. Né? Você pode associar como um teste comum, né? Só que você não tem os cenários. Você pode dizer quantos bugs você encontra por sessão de teste exploratório, quantos bugs você encontra por hora de teste. Né? Sendo que você não vai ter a produtividade, quantos bugs você encontra por caso de teste, por horas de planejamento de teste, mas nada impede você medir o sistema em relação a horas de teste. Né? Quantas sessões eu encontro por sessões, principalmente, né? Quantos bugs eu encontro críticos, né? Você vai abrir bug, né? Os críticos eu encontro por hora testada, por sessões de teste exploratório, os tipos de bug, você vai abrir do mesmo jeito, para fazer uma análise. A cobertura é um ponto, né? Eu tenho meus itens de teste, eu posso garantir que cada sessão minha de teste, eu testo uma regra de negócio, a minha cobertura é que eu consegui testar todos os meus itens de teste, ou eu consegui cobrir 20, 80, testei 20% dos meus itens de teste. Eu posso fazer uma associação de coisa de teste. Eu pegar e testar, definir, eu tenho 10 regras de negócio, qual a cobertura de regras de teste que eu consegui. O critério de aceitação pode se basear, né, nas sessões, né, do teste exploratório. Né? O critério de aceitação, eu tenho essa sessão, meu critério é que esse relatório, todas as regras de negócio, ele fez uma exploração e o sistema se comportou de acordo com o esperado. Olha, eu trabalhei isso um pouco no banco de investimento. Eu também, o critério de aceitação, tem a sessão, eu vou fazer na minha sessão, tem o resultado esperado. Marcelo, caiu de novo. Marcelo, caiu de novo aí. Alô? Seu áudio bichou. Bom, vamos aproveitar, vamos encerrar aqui a apresentação do webinar, gente. Eu peço desculpas a vocês aí pelas falhas aí. Marcelo, desliga o áudio aí. Desliga o áudio aqui, tá dando umas microfones. Desliga o áudio aí que tá dando microfonia. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, peço desculpas aí novamente aí pelas interrupções aí, pelos problemas aí, que a gente não esperava, então isso acontece algumas vezes. O que eu gostaria de pedir a vocês? Que algumas perguntas aí que a gente não tenha respondido, tenha ficado para trás, ou que vocês lembrem depois, podem mandar para aquele e-mail onde vocês se inscreveram e tudo mais, que a gente vai procurar compilar algumas dessas perguntas para poder responder isso aí em forma de blog e tudo mais,
vocês não ficarem sem a resposta. Eu espero que o Marcelo tenha abordado bem essa questão do teste exploratório aí com vocês, e depois a gente vai disponibilizar tanto o áudio, eu vou tentar cortar um pouco daquela espera que a gente ficou no slide 11 lá há muito tempo, cortar aquela espera, e para poder não ficar um áudio muito ruim. Espero que no próximo a gente teste melhor e aí a gente consiga fazer uma apresentação mais continuada, sem tantas interrupções, que vocês possam aproveitar bastante aí. Eu agradeço bastante a apresentação de vocês e espero ver vocês aí numa próxima webinar ou numa próxima turma de testes, de aceite, de requisitos, de métricas, nas nossas turmas aí, que vocês que fazem a diferença aí no nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal, e boa noite.